O seu fôlego deve virar gratidão. O seu fôlego deve virar gratidão. Paz, graça e bem a todos. Eu quero desejar as boas-vindas a todos vocês e eu estou muito feliz de retornar a esses devocionais depois de alguns meses parado, né? Eu espero que vocês tenham sentido a falta aqui do devocional, mas eu quero testar esse novo formato, um formato mais de podcast, um formato mais de um devocional mais livre em áudio, porque assim eu consigo realmente ter uma dificuldade menor de produzir mais conteúdos, né? Mais devocionais dessa forma. Mas estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus. E esse é o tema do nosso devocional de hoje. Antes de mais nada, quero pedir que você respire fundo aí, respire fundo nessa manhã, respire fundo, meditando nas misericórdias de Deus, aquilo que Deus tem feito por você, aquilo que Deus tem feito em você. E entenda que o seu fôlego deve virar gratidão. Então eu quero ler para você o texto bíblico de hoje, que se encontra ali em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo com alguém, mande esse vídeo para alguém que pode estar precisando ouvir essa palavra e, depois de respirar fundo, vamos para o nosso texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, no princípio, no início de todas as coisas, Deus cria o homem de uma forma profundamente pessoal e íntima. Deus cria o homem de uma forma completamente pessoal e íntima. Deus molda o pó da terra com as suas próprias mãos e sopra nas narinas daquele boneco de pó. Ele sopra nas narinas daquele boneco de pó o próprio fôlego de vida, que é a vida de Deus. E aquilo que nos dá vida não é apenas o pó, mas o sopro do Senhor. Não é apenas a matéria, mas o Espírito do Senhor soprado em nós. Assim, a vida humana nasce de uma combinação entre a fragilidade do barro e o esplendor da divindade, que é o fôlego de Deus em nós. Isso por si só já deveria produzir em nós uma profunda humildade e gratidão. Você deve ser grato a Deus por tudo que Deus fez por você e é em você, e pela forma como Ele maravilhosamente te criou. Mas em vez disso, infelizmente, muitos de nós vivemos como o fôlego que Deus nos dá fosse nosso e não de Deus. Nós vivemos muitas vezes, e infelizmente, como se a vida fosse um direito e não um presente. Então, essa falsa sensação de autonomia, essa falsa sensação de que as coisas dependem de nós, tem nos adoecido. Nós nos tornamos então gestores de um fôlego que não reconhecemos como emprestado. Obviamente que esse é um problema, porque de fato o fôlego não nos pertence. Nós vivemos como se Deus nos devesse a próxima respiração, como se nós tivéssemos o direito de existir, ignorando o fato de que cada batida do coração é sustentada pela sua graça e pela sua misericórdia. Ou como alguns teólogos gostam de dizer, as suas muitas misericórdias, como a Bíblia mesmo diz, né? Mas quando nós entendemos que até o ar que respiramos é um dom divino, tudo muda. Cada respiração vira oração, cada passo vira uma missão. O convite então hoje é sair da ilusão da independência e entrar na liberdade que só pode ser alcançada quando dependemos em adoração desse Deus que nos criou. A ilusão da autonomia. Vivemos em um tempo que valoriza o autodidata,
o autossuficiente. Perceba o prefixo, né? O auto, aquele que se basta, aquele que é autônomo para si. E isso penetrou, infelizmente, até na fé. Falamos da vida com Deus, entre aspas, mas nós agimos como se fôssemos deuses de nós mesmos. Esta arrogância silenciosa nos faz pensar que o ar que respiramos nos pertence, que a nossa saúde, a nossa energia e o nosso tempo estão no nosso controle. O resultado é uma vida espiritualmente sufocada. Porque, afinal de contas, se nós somos autônomos, para que orar? Não é verdade? Você já parou para pensar nisso? Se somos autônomos, para que ter uma vida devocional? E não somente isso, mas se somos autônomos, para que agradecer? Ora, se não oramos, devemos agradecer menos ainda. E respiramos como se fosse automático, como se fosse um ato puramente biológico e não graça sobre graça e milagre sobre milagre. Gênesis capítulo 2, então, que foi o texto que nós lemos, versículo 7, derruba essa mentira. Deus não disse para a terra produzir o homem, como ele fez com os animais. Pelo contrário, ele mesmo moldou, tocou, inclinou-se e depois soprou o seu próprio fôlego em nós. Isso não é apenas criação, é intimidade. Mas o que era para gerar adoração tem sido usado para alimentar o orgulho. Esquecemos que viemos do pó. Quantas vezes você para pensar nisso ao longo do dia? Quantas vezes você reflete sobre a realidade da sua própria humanidade? De que você não veio de um processo autônomo ou randômico ou aleatório. Mas você esquece disso. Quantas vezes você se lembra que você não se pertence? Quantas vezes ao longo do dia, e eu quero desafiar você que ao longo deste dia você faça isso, que você se lembre que você foi feito por alguém, e você respira por causa desse alguém, e você nele tem o seu viver, o seu mover e o seu existir. 2. A dependência é a nossa dignidade. A dependência de Deus não é uma falha no projeto, é o próprio projeto. Fomos criados para depender dele. E essa dependência é constante. Por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 28, diz que nele vivemos, como eu acabei de falar, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Não apenas fomos criados por Deus, mas somos sustentados por Deus. Ele nos sustenta com a palavra do seu poder. E o seu sopro não foi um sopro que somente aconteceu naquela época em que ele nos formou no ventre de nossas mães. Mas é um sopro que até hoje nos sustenta, que até hoje te sustenta. Nunca se esqueça disso. Não apenas fomos criados por Deus, mas somos sustentados por Ele. E isso significa que o nosso ser, os nossos movimentos, a nossa consciência estão imersos na sua graça contínua. O fôlego que entra nos pulmões agora é a prova de que Deus ainda está soprando. Por isso, faça um exercício agora aí. Inspire e expire. Deus está nesse processo. Deus está nessa situação. E isso faz com que a nossa vida ganhe um novo significado. Você não é dono, você é mordomo. E ser mordomo não é ser inferior, é ser confiante, é ser uma pessoa de fé. Fé em um Deus que te deu a vida para que você administre tal vida em santidade, com um propósito mais elevado e que transcende a sua própria existência. Cada respiração é uma renovação desse chamado. Que chamado? Que você foi chamado para administrar sua vida com propósito, em santidade, em honra a Deus. Então, quando você inspira, é como se o céu repetisse, é como se Deus repetisse, é como se o Espírito Santo repetisse, e de fato ele repete: ainda estou contigo, ainda estou com você. E quando você expira, você pode devolver esse fôlego em forma de louvor. Afinal de contas, quando você inspira, você está colocando oxigênio, e quando você expira, você está devolvendo
CO2, gás carbônico. Ou seja, você não está conseguindo devolver a Deus aquilo que você pegou emprestado dele. Você não está conseguindo devolver do mesmo jeito que você pegou. Mas você pode compensar isso como? Expirando em forma de louvor. A vida não é sua, mas é inteiramente a sua responsabilidade cuidar dela e usá-la para a glória de Deus. E isso realmente transforma a forma como nós vemos as coisas. Absolutamente transforma a forma como nós vemos a coisa. E por último, eu quero falar sobre o fôlego que ressuscita. E essa é a aplicação mais importante deste devocional. Adão foi o primeiro ser humano formado pelo sopro de vida de Deus. Adão, nosso primeiro pai, o cabeça de toda a humanidade. Mas ele escolheu viver como se o fôlego fosse dele. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero estragar o seu dia, longe de mim, mas eu quero te dar uma perspectiva bíblica. Você também repete essa história. Eu também repito essa história. Eu e você tentamos muitas vezes, na maioria das vezes, talvez, ser donos e autônomos das nossas próprias vidas. Mas Jesus, o verdadeiro Adão, o último Adão, veio não apenas para viver por nós, mas para morrer em nosso lugar. Na cruz do Calvário, esse Jesus entregou o Espírito voluntariamente e o fôlego da sua vida foi tirado. Ele foi sufocado na cruz do Calvário, e sim, ele foi sufocado, sabe por quê? Pela nossa arrogância, para que nós fôssemos ressuscitados pela sua graça. E em João capítulo 20, após ressuscitar, no final do Evangelho de João, depois de toda aquela narrativa, de toda a história de Jesus, após ressuscitar, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. E aqui está o novo Gênesis. Adão arruinou com tudo, recebendo o fôlego de Deus e não reconhecendo que Deus era seu dono. Ele quis ser o seu próprio Deus e o seu próprio dono e arruinou tudo. Mas o novo Adão, Jesus Cristo, soprou sobre nós uma nova humanidade. Não uma que pode ser arruinada por Adão ou pelas consequências das ações de Adão, mas uma nova vida nele. E aqui está o novo Gênesis, Nós estávamos lendo Gênesis capítulo 2, versículo 7, mas existe um novo Gênesis. Que Gênesis é esse? O Cristo ressuscitado. E foi exatamente isso que aconteceu em João 20. Depois de ressuscitar, Jesus diz: recebam o Espírito Santo. E agora respiramos não apenas ar, mas respiramos graça. Louvado seja o seu santo nome. Não vivemos mais como donos do nosso próprio tempo, donos da nossa própria vida, donos do nosso próprio nariz, como capitães da nossa própria alma. Não vivemos mais assim. E nem devemos viver mais assim. Mas vivemos como servos cheios do Espírito. O sopro que Ele nos dá é para a missão e não para a autopromoção e nem para a autonomia. Porque fomos ressuscitados para depender de novo. Nós estávamos mortos porque dependíamos de nós mesmos, dependíamos dos nossos prazeres e paixões, mas fomos ressuscitados. E dessa vez, fomos ressuscitados para depender, para não sermos autônomos, mas sermos obedientes e completamente dependentes. Só que agora com alegria, só que agora com júbilo, só que agora com uma nova perspectiva e um propósito restaurado. Qual é a aplicação prática de tudo isso que aprendemos hoje? Em primeiro lugar, liste áreas. Faça uma lista das áreas da sua vida, onde você pode estar vivendo como se você fosse o dono de si mesmo. Corpo, seu tempo, suas decisões. Além disso, pratique. Faça uma respiração profunda e intencional toda vez que sentir ansiedade e lembre-se, esse fôlego é um presente. Esta respiração é um dom e não um direito. Medite, além disso, na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, em Atos capítulo 17, versículo 28, orando antes de cada leitura: Senhor, ensina-me a depender. E compartilhe com alguém sobre como a consciência do fôlego de Deus tem mudado a sua forma de viver e decidir. Agora eu quero orar com você. Eu quero orar sobre tudo isso que temos
conversado no dia de hoje. Espero que esteja sendo edificante para você. Eu quero orar junto com você essa oração, que você pode, se quiser e puder, fazer essa oração em voz alta e repeti-la após mim, se assim você achar melhor. Mas eu quero convidar você a orar junto comigo. Nesse momento, vamos orar em nome de Jesus. Deus, Tu és o Deus que sopra a vida. Tu és o autor do meu fôlego. Tu és aquele que me moldou do pó, com amor e intenção. Senhor, eu te adoro, porque o Senhor não me criou à distância, mas o Senhor me criou com um toque e com o teu próprio sopro. Eu confesso que muitas vezes eu vivo como se a vida fosse minha. Eu confesso que muitas vezes ignoro o dom, o presente que é o fôlego de vida, e trato isso como um direito. Eu confesso que muitas vezes, sem entender a realidade espiritual das coisas, caminho como se eu não fosse sustentado por Ti. Mas agora quero pedir perdão e confessar ao Senhor. Perdoa-me por essa arrogância, por esta presunção, muitas vezes velada, muitas vezes silenciosa, mas nem por isso menos rebelde. E eu peço que o Senhor me perdoe, Pai, por transformar o sopro que o Senhor me deu em vaidade. Ajuda-me então a transformar tudo isso que o Senhor tem me dado em gratidão. Que o Espírito que soprou em João capítulo 20, enchendo os discípulos e os apóstolos do Espírito, continue me renovando. Ajuda-me a viver como alguém que de fato foi ressuscitado para depender com alegria, e não como quem tenta provar que é autossuficiente. Eu oro tudo isso, Senhor, crendo que estou orando segundo a Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É isso, queridos. Esse foi o nosso devocional de hoje. Vamos voltando aí com calma. Eu peço que você se inscreva nesse canal, mande esse devocional para alguém que provavelmente precisa ouvir esta palavra. E que Deus te abençoe. Eu espero você amanhã para a glória de Deus. É isso aí e até mais.